Olá pessoal, vamos estudar hoje a prova de matemática para o Enseja. Quem vai fazer o concurso tem aqui uma questão, a questão 36, que foi aplicada no Enseja de 2020, tá? Que fala sobre gráficos. Vamos ler aqui a questão. Os moradores de uma cidade terão uma nova opção sustentável para se deslocar. Os patinetes elétricos compartilhados. A empresa que está implantando serviço fixou em R$ 4,00 o preço para desbloquear e utilizar o equipamento por até 10 minutos. Para cada minuto adicional será cobrado um valor de 50 centavos. E aí ela pergunta, né, qual gráfico representa a relação entre o valor total a ser pago por um usuário do patinete em função do tempo de utilização? Tem 4 alternativas, A, B, C e D. Então, como é que a gente resolve as questões que envolvem gráficos? Aqui nós temos 4 gráficos e eles representam, nesse eixo aqui de baixo, nós temos o tempo em minutos, e aí você observa que começa no 0, depois a primeira linha é a linha dos 5 minutos, a segunda linha é uma linha vertical, é a linha dos 10 minutos, a terceira linha é a linha dos 15 minutos, e assim sucessivamente, né? 20, 25, 30. Então essa é a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, que esse gráfico está representando na base, ela está representando o tempo, nesse caso está especificando que o tempo é em minutos. As linhas verticais são referências de separação aqui e estão associadas a cada tempo registrado na base, né? Os números 0, que é onde o gráfico começa, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 e assim por diante, porque ele indica aqui uma continuidade, né, para além de 30 minutos, ou seja, ele pode se estender até mais. Tá? Outra questão, pessoal, o que está representado aqui no eixo, o eixo Y, que é esse eixo vertical aqui? Aqui estão representados os preços em reais. Basta você observar o gráfico que você vai entender o que ele está representando em cada eixo. Então, nesse eixo Y, tem o preço em reais, ele começa em 0 na base, e depois vai subindo. A primeira linha horizontal é de R$ 2,00, a segunda linha horizontal é de R$ 4,00, depois 6, 8, 10, 12, 14, e também ele vai, né, mais alto, porque o gráfico pode se estender. Bom, então agora você já sabe, né, como fazer a leitura desse gráfico. A gente precisa retornar então ao enunciado, que no enunciado do problema ele está dando aqui as informações importantes para a gente poder fazer a leitura do gráfico. A primeira delas, pessoal, é que R$ 4,00 custa para desbloquear e utilizar o equipamento por até 10 minutos. Então o gráfico ele vai começar com R$ 4,00 e até 10 minutos ele vai se manter constante no valor de R$ 4,00. Vamos procurar os 4 gráficos apresentados aqui, o A, B, o C e o D, e vamos verificar qual desses gráficos atende ao enunciado. Começamos pelo gráfico A. Veja que ele está iniciando aqui no tempo 0, que é o tempo onde a pessoa desbloqueia. Ele já começa com o valor de R$ 4,00. E aí você tem uma linha que indica que do tempo 0 até 5 minutos continua R$ 4,00. De 5 minutos até 10 minutos continua R$ 4,00, então não houve alteração. Então vejam que esse gráfico aqui da letra A, ele atende ao que foi especificado no enunciado. O gráfico da letra B, ele também começa em R$ 4,00 no tempo 0. Com 5 minutos continua R$ 4,00, com 10 minutos continua R$ 4,00, só que ele continua R$ 4,00 até o infinito, ou seja, 25, 30, 35, 50 minutos. Se a pessoa ficar 1 hora, vai custar R$ 4,00. Mas não é isso que o enunciado está dizendo. Ele está dizendo que depois de 10 minutos tem um aumento de 50 centavos a cada minuto. Vamos ver o gráfico C. O gráfico C ele começa em R$ 0,00. Então já tem um erro em relação ao enunciado, porque no enunciado diz que quando você desbloqueia, você começa pagando R$ 4,00. Então o gráfico C está descartado. O gráfico B anteriormente a gente demonstrou, ele está descartado. Vamos ver o D. O D ele começa com R$ 4,00 no tempo 0. No tempo 5 ele continua R$ 4,00.
No tempo 10 ele continua R$4. Então você vê que essa linha, a primeira linha do 0 ao 10, são iguais tanto no gráfico A quanto no gráfico D. A dúvida vai ficar agora na sequência em relação a como a gente representa 50 centavos a mais por minuto. Gente, observem esses dois gráficos, né? O A e o D de dado, porque os outros dois foram descartados, perfeito? Qual a diferença entre os dois? Ora, o gráfico D, no tempo de 10 minutos, o valor cai para R$0. E não é isso que acontece. Ele cai para R$0 e depois ele vai aumentando. Em 15 minutos ele vai estar aqui aproximadamente R$2. Em 20 minutos ele vai estar ali aproximadamente R$5. Não é isso que acontece. O gráfico D é indicando que depois de 10 minutos o valor cai para 0 e não é isso que acontece. O que acontece é que depois de 4 minutos o valor aumenta a cada minuto. Então o único gráfico que representa essa relação é o gráfico A. Vejam como ele está representando a questão. No tempo 0, você prolonga aqui a linha vertical, chegou lá em R$4. Então, quando você desbloqueia o equipamento, patinete, já começa a pagar R$4. Mas ele diz assim, não, esses R$4 aí você vai ter direito a usar até 10 minutos. Então aqui, ó, em 5 e 10 em 10 minutos, continua o valor de R$4, sem nenhum aumento. Agora, se você continua usando o patinete além de 10 minutos, olha aqui, ó, 15 minutos, ele já está lá um pouquinho mais do que 6, aproximadamente 6, alguma coisa, um quebradinho, né? Então aumentou. Se você usa aqui em 20 minutos, vai dar mais do que 8, aproximadamente R$8, quase 9, entre 8 e 10. Então aqui você vê que ele está aumentando, né? Ele está aumentando na medida em que o tempo passa. Portanto, o único dos 4 gráficos que apresenta uma representação do que o enunciado exige é o gráfico A. Essa aqui é a resposta certa. Recapitulando, gente, o gráfico você tem aqui duas linhas. Esse eixo aqui da base é chamado do eixo X, é o que representa o tempo em minutos, né? E esse eixo aqui, o eixo que nós chamamos eixo Y, é a parte do gráfico que está representando aqui o preço em reais. E é na intersecção dessas duas linhas é que você encontra as representações. Então aqui na intersecção do tempo 0 com R$4, você vai ter esse ponto aqui que é o ponto do início do gráfico. E depois ele se prolonga. Na intersecção de 5 com 4, ó, você tem esse ponto aqui, significa que em 5 minutos de uso o valor era R$4. Na intersecção do 10 aqui com 4, ele está dizendo que na intersecção de 10 minutos de uso o valor ainda era R$10. Agora você quer saber o valor quando era 30 minutos. Então você pega a intersecção. 30 minutos, ó. Pega a projeção da linha aqui até encontrar com o gráfico. Encontrou com o gráfico, você faz a projeção até ir a outra linha, do outro eixo. E você vai encontrar aqui o valor de R$14. Então, com 30 minutos, deu R$14. E aí sim você pode fazer uma análise, né? Ó, 30 minutos significa 20 minutos a mais do que os 10 iniciais. R$14 significa que são R$10 a mais do que os 4 iniciais. Então você tem R$10 a mais em 20 minutos, o que atende que foi solicitado no enunciado, ou seja, uma relação de 50 centavos a mais por minuto. Tá bom, gente? Bom estudo.